a depender do dia, se a gente fizer o questionário de TDAH, aí vai ter, botar o povo para fazer aqui, vai ter alguém que vai a depender do dia, vai ter alguém que vai preencher os critérios ali e vai gabaritar, vai preencher alguns critérios. E todos esses transtornos, eles não têm um marcador biológico, né? Então, assim, o ideal... Explica pra gente o que é um marcador biológico. Um exame que você diga que a pessoa tem ou que não tem. Pessoal. Então, todos eles chegar na farmácia, tirar o exame, eu tenho aqui, não é não. Pois Agora, isso também causa alguns problemas, né? Eu estava até falando sobre isso. Hoje em dia tem muitos profissionais que às vezes dão um diagnóstico, talvez de uma forma sem a experiência e tudo mais. Porque quando você dá um diagnóstico de autismo, acaba sendo pro resto da vida, né? Você, mesmo que talvez não tenha todas aquelas características e tudo mais, mas o cara incorpora aquilo, a família incorpora. É uma situação, o cara se torna autista pro resto da vida. E às vezes as mães não entendem isso, porque... Às vezes as mães chegam no consultório, elas pagam uma consulta e ela quer saber o que é que o filho tem. Então, como é que eu vou no meu consultório? Soube que o senhor é um bom profissional, vim aqui no seu consultório, paguei o valor da consulta, estou saindo da consulta sem saber o que o meu filho tem. Então, assim, às vezes a gente precisa de toda uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, de um terapeuta ocupacional, de uma psicóloga, de uma fono. Às vezes a gente demora 3, 4, 5, 10 sessões para a gente poder dar um diagnóstico mais assertivo, né? Às vezes a gente não consegue, numa consulta de 40 minutos, 1 hora, observar todos os comportamentos da criança. É óbvio que existem aqueles quadros que são mais clássicos, né? A gente consegue identificar o transtorno de uma maneira muito mais tranquila, mas existem casos que a gente fica, rapaz, espera aí, eu vou precisar da ajuda de alguém. Principalmente quando os pacientes são muito novos. Então, às vezes, chega uma mãe com a criança com 1 ano e meio, e o que a gente observa nas crianças com o transtorno do espectro do autismo é justamente essa questão da interação social. E a criança com 1 ano e meio, ela ainda não demonstrou aquela interação social, né? E às vezes não é fácil a gente estabelecer um diagnóstico de uma maneira tão precoce. A história clássica é assim, doutor, esse menino meu é diferente dos outros. É assim que eu estou achando que esse menino meu é diferente. E às vezes é assim, a tia desse menino acha que ele é, a mãe, às vezes, né? Ou tem aquela fase da negação e tudo. O avô desse menino, então assim, a própria mãe não nota, mas assim, acha que vai passar, né? E aí o que a gente vai é tentar estabelecer o que é essa variação do comportamento. Porque no frigir dos ovos, ninguém é igual a ninguém. Então, existem pessoas que têm... Agora, quando esse comportamento ele está trazendo algum prejuízo, não, opa, peraí, a gente vai ter que intervir de alguma forma. Como é o tratamento? E o tratamento, assim, a gente não tem... A mãe disse... No final da consulta, a mãe diz, tá bom, doutor, eu entendi que não tem um exame para dar um diagnóstico. Agora me diga qual é o remédio. Ele não diz, não tem remédio. Então, nem tem exame, nem tem remédio. Então, o fato de dizer que não tem remédio não quer dizer que não tenha tratamento. Então, a melhor maneira de você modificar o comportamento é através de um treinamento, né? Você vai tentar fazer... Existem metodologias, o ABA, né, que é a metodologia mais aplicada. Existem algumas críticas ao ABA, mas é a que tem mais estudos mostrando benefício, que é você tentar fazer um treinamento com a criança visando uma mudança do comportamento dela. Melhorar a interação, diminuir o interesse restrito, diminuir as ecolalias, etc, etc, etc. E aí a equipe multiprofissional. TO, fono, psicóloga, psicopedagoga, e tentar fazer com que a criança ela consiga melhorar a questão comportamental. Não é muito barato, não, né? Não. E a gente tem alguns serviços pelo sistema de saúde aqui na nossa cidade, mas o que acontece é que a demanda ela é muito brutal, maior do que a oferta, né? Então, e o problema, assim, no final das contas, às vezes o tratamento médico acaba sendo mais barato. Porque os outros são extremamente recorrentes. E tem que ser feito com certa frequência. Às vezes a doente diz, olha, só tem dinheiro para ir para terapeuta para ir para sua consulta. Vá para terapia, minha filha. Não venha, deixa para vir aqui, porque a terapia é o que muda a vida dessas crianças. E o que a gente quer, na verdade, não é curar. É socializar. Exato. Tentar diminuir o máximo de dependência que aquele transtorno traz à criança. Então, se eu consigo reenquadrar, reinserir essa criança, ela começa a ter uma interação melhor, ela começa a diminuir a questão dos interesses restritos, ela começa a participar mais. Eu estou trazendo essa criança para uma curva de desenvolvimento mais típica, né?
Então, o objetivo da gente... A minha consulta com um paciente ela é mais uma aula explicando aos pais, né, o que é o transtorno, como é que a gente vai fazer, do que propriamente alguma intervenção medicamentosa. Às vezes é necessário. A gente tem alguns pacientes com grau de agressividade, com crises epilépticas, com transtorno de sono, com inquietação, com TDAH associado, que eu digo aos pacientes que a gente só divide esses transtornos no livro para estudar melhor. Mas na vida real... É tudo junto e não misturado, é incomum você ter um TAG com TDAH, um TEA com TDAH, um TAG com TOC. Então, assim, não é incomum você ter isso. E a gente vai tratando aquilo que, medicamentosamente, aquilo que é mais importante. Então, existe espaço para o medicamento? Existe. Mas a mãe tem que sair da consulta entendendo que o medicamento não é para melhorar a socialização da criança. Às vezes eu costumo falar com as terapeutas, a gente tem umas terapeutas lá, Luana, Maiana, que trabalham com a gente lá no Vila Saúde, e a criança é muito inquieta, e aí a gente faz alguma medicação e a criança começa a ficar menos inquieta e começa a participar melhor das terapias. E aí eu brinco com a menina que às vezes as mães vêm dizer, eu tô depois do remédio, não é outra pessoa. E o remédio não foi o que fez, foi a terapia que melhorou. Fez ele participar melhor da terapia, foi o que está fazendo. Mas nós, já é cultural, acho que do brasileiro, tomar um remédio. Então, assim, se não tomar um remédio, se não tiver, como o povo daqui chama, um cachete. Um cachetezinho. Se não tiver um cachete... Então, aí eu tenho que explicar muito a questão da importância das terapias. A terapia é fundamental. Não é barato. Geralmente, a gente tem judicializado bastante essa questão. Por quê? Porque no SUS, como foi bem explicado, a demanda é alta e existe uma limitação. E por ter essa limitação, eles limitam a quantidade de visitas, vamos supor, de retornos para você realizar a terapia. E muitas vezes não é uma nem acaba duas, nem três. Uma por mês. Não é suficiente. Se eu te ensinar uma coisa daqui a um mês, se eu perguntar em 1 hora, imagina, ela tem que ser todo dia. Num dia ela vai para fono, num dia ela vai para TO, num dia ela vai para psicólogo, no outro dia ela volta para fono, no outro dia ela volta para... Então, assim, é terapia. É a mesma história que a gente entra do filho que abandonou o trabalho por conta do pai que tem Alzheimer. Aqui é a mãe que abandona outra porque tem que levar o menino para as terapias. Demanda tempo.